5 provas que você tem soberania interior. Soberania interior não se anuncia, ela se prova. Muita gente fala de autocontrole e liderança, mas desmorona na primeira crítica, no primeiro silêncio do outro, na primeira resposta de WhatsApp que não vem. É muito fácil ser líder de si mesmo quando tudo vai bem. É muito fácil ter autoliderança quando todas as pessoas fazem aquilo que você espera. Mas o verdadeiro teste da liderança é quem você é quando ninguém te valida. Provérbios 16:32 diz assim: melhor é aquele que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. E hoje nós vamos medir o tamanho da sua muralha. Nós vamos falar sobre 5 provas de que você tem soberania interior. Mas antes disso, eu quero pedir a você para que, se esse vídeo fizer sentido para você, você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você, ao longo desse vídeo, vai começar a entender coisas em você e coisas que você já entendeu em outras pessoas. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Vamos à primeira prova. A primeira prova que você tem sabedoria não, soberania interior, é quando você não reage, você responde. Existe uma diferença abissal, colossal, entre reagir e não e responder. Na neurociência, a reação é o sequestro da amígdala, um sistema que está localizado no seu sistema límbico. Ele tem uma forma de uma amêndoa, e essa amígdala ela é responsável pelas respostas de luta ou fuga. Ou seja, por que é que você tem alguns traumas? Por que é que você tem algumas fobias, alguns medos? Essas reações de luta e fuga, são reações que se dão porque a tua amígdala foi sequestrada, ok? Então, a reação é o sequestro da amígdala, é animal, é o instinto de sobrevivência. A resposta, porém, é fruto do teu córtex pré-frontal. A resposta é humana. A resposta é soberana. Você vai perceber que pessoas que têm governo interior dificilmente reagem. Elas respondem. Sempre que Jesus era indagado, sempre que Jesus era inquirido ou tentavam prendê-lo em uma armadilha, repare que isso vinha não apenas dos adversários, mas vinha também dos aliados. Jesus respondia ou com outra pergunta ou com uma história. Sempre que Jesus era questionado, e pessoas inteligentes, pessoas interiormente soberanas, ou soberanamente interiores, ou seja, que têm o seu interior em ordem, respondem sempre com uma pergunta ou com uma história. O semeador saiu a semear. Certo senhor tinha 3 servos e tantas outras. O que os homens pensam que eu sou? E o que vocês pensam que eu sou? Repare que o cinema também fala muito sobre isso. Na minha opinião, no melhor filme que já se escreveu, o melhor roteiro que já se escreveu, é o filme O Poderoso Chefão. Tu sai de Jesus e vai para Don Corleone, olha que loucura. Mas o filme, no filme O Poderoso Chefão, Don Corleone nunca aumenta o tom de voz sob ameaça. E quando no filme ele aumenta o seu tom de voz, né? Lá na passagem do cantor, né? Esqueci o nome agora do cantor no filme, que é segundo alguns, é uma representação ali de Frank Sinatra, se é verdade ou não, não sei. Quando ele está com seu filho Santino e ele está dentro do núcleo em família, em um lugar seguro, aí sim ele aumenta o seu tom de voz. Mas, sob ameaça, a maior parte do filme,
Você não vê Dom Corleone aumentando o seu tom de voz. Pelo contrário, ele modula o seu tom de voz, mantém uma voz constante e fala aquilo que ele quer falar. Por que isso? Porque ele já entendeu, ou seja, o roteirista entendeu que quem acelera perde o centro. Então, guarde isso. Quem reage entrega o governo nas mãos daquele que o provoca. Se diante de uma provocação, melhor dizendo, se diante de uma provocação você reage, você está entregando o governo da sua vida nas mãos daquele que te provoca. A segunda prova que você tem soberania interior é que você sustenta o silêncio sem angústia. Para você não é sofrido ficar calado. A maioria das pessoas tem problemas com o silêncio. A maioria das pessoas tem problemas com a ausência de sons, barulhos, palavras. Mas elas não entenderam ainda que o silêncio é a moldura da autoridade. Toda pessoa muito bem-sucedida, todo grande inventor, todo grande líder, ele governa a si mesmo e ele coloca dentro da sua rotina períodos em que ele vai ficar sós consigo mesmo. Tesla tinha grandes revelações a respeito dos seus inventos em silêncio, Einstein, Gates e tantos outros, eles têm revelações de grandes obras, de grandes projetos quando estão em silêncio. Você é capaz de ficar 30 minutos sozinho com você mesmo? 30 minutos em silêncio? E 1 hora? E 2 horas? Hã? A primeira prova, uma das grandes provas que você tem soberania interior, é se você sustenta silêncio, sem angústia, se isso para você não for um sofrimento, ok? Então, quem governa a si mesmo não precisa jamais preencher cada vácuo, cada espaço de tempo com palavras. Quem tem soberania interior fala pouco, mas fala na medida certa e aquilo que é preciso ser dito. Talvez precisemos treinar, falar mais com menos palavras. Usamos muitas palavras porque temos medo de ser mal interpretados. Só que eu entendi que o silêncio não é ausência de resposta. Anote isso. O silêncio não é ausência de resposta. Pelo contrário, o silêncio é uma resposta de poder. O grande basquetebolista norte-americano Michael Jordan, segundo muitos, e segundo eu também, é o maior jogador de todos os tempos. Ele fala sobre o fato de a grandeza ter a necessidade de ser sustentada pela solidão. Se você realmente quer ser grande, aprenda a viver em silêncio. Aprenda a se calar. Não se esqueça que quem tem soberania interior entende que o silêncio não é ausência de resposta, mas o silêncio é uma resposta de poder. O grande imperador romano Marco Aurélio, o imperador filósofo, né? Ele foi o último imperador de um período de 100 anos que girou ali de 96 a 180, mais ou menos 100 anos, né? 84 anos. 180, de 96 a 180 depois de Cristo. Roma teve 5 imperadores, né? Que ficaram conhecidos como os 5 bons imperadores. Esse período de quase 100 anos marca um período de grande estabilidade, de prosperidade, que se encerra com Marco Aurélio, o imperador filósofo, e ali se estabeleceu aquilo que nós conhecemos como a Pax, ou a paz romana. Marco Aurélio falava muito sobre o poder do silêncio, ou seja, engraçado que esses 5 governadores, eles também tinham uma característica. Eles foram imperadores adotivos, ou seja, eles não eram naturais, né, dos seus predecessores, não eram herdeiros naturais de seus predecessores, mas eles consolidaram este império
Eles expandiram as suas fronteiras, notadamente com Trajano, e estabeleceram, como dito, a paz romana. Marco Aurélio, o nosso querido imperador filósofo, ele tirava longos períodos de silêncio, nos quais alguns deles ele utilizou para escrever as suas meditações. E esse imperador ensinava que a mente deve ser como um promontório. O que é um promontório? É a parte mais alta de uma plataforma, é uma saliência, uma elevação. É como se fosse um grande palco muito mais alto. Então ele fala sobre um promontório rochoso, onde as ondas quebram continuamente, batem ali com consistência, mas aquele promontório permanece imóvel. Ele não se move pelas forças das ondas. Marco Aurélio não gastava energia explicando a sua virtude para quem não queria entendê-lo, para quem não queria entender a sua virtude, né? Marco Aurélio entendeu que a autoridade que precisa de legenda é fraca. Quando você vê alguém se explicando em todo o tempo, quando alguém se falando muito a respeito do que é, falando muito a respeito do seu cargo, essa pessoa tem um sério problema de desordem interior, ela não tem soberania interior. Por quê? Porque ela precisa explicar para as pessoas quem ela é. Se uma mulher precisa explicar para alguém que é uma mulher, ou precisa provar que é uma mulher, com certeza, ela não é. Vivemos em um tempo em que precisamos provar em todo tempo que somos algo. E se você precisa provar que você é algo ou alguém, com certeza você não é essa pessoa. Então, veja que Neemias, quando foi levado a tentar se distrair, né, pelos seus acusadores, reconstruindo o muro de Jerusalém, os seus inimigos chamaram repetidamente para conversar. E entenda uma coisa, querido, muitas vezes a conversa é uma armadilha de distração. Cuidado com os almoços, cuidado com as conversas fora, cuidado com as falsas demonstrações de amizade, porque isso pode ser uma grande distração. A resposta de Neemias foi o ápice da soberania interior. Ele nem sequer desceu do muro, ele não se explicou, ele não discutiu com as acusações falsas. Ele apenas disse: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo a perder com conversas vazias. Eu não tenho tempo a perder com distrações. Você está perdendo tempo com as distrações? O silêncio de Neemias sobre as ofensas que ele recebia era prova de que o seu foco era maior do que o seu ego. E quando o seu foco for maior do que o seu ego, você terá encontrado a soberania interior. A terceira prova de que você tem soberania interior é quando você não negocia valores para obter alívio emocional. Na psicologia comportamental, isso se chama tolerância ao desconforto. Todo grande homem, todo grande atleta tem um alto grau de tolerância ao desconforto, porque ele sabe que a tolerância ao desconforto é o que vai fazer com que ele alcance aquilo que a maioria não alcançou, que ele seja raro, que ele faça parte do 1%. Já falei aqui no canal diversas vezes que a semente da grandeza é a constância. Então, ser constante todos os dias é desconfortável. Você está pronto para se tornar desconfortável em busca de algo maior? Muitos flexibilizam as suas convicções, as suas verdades, flexibilizam aquilo que acreditam para caber em um grupo, para evitar um conflito, para fazer parte de uma tribo. É por isso que algumas pessoas tomam partido de lado A ou de lado B. Embora nós saibamos que a neutralidade é uma ilusão, você nunca estará neutro,
até porque tentar ficar no meio do caminho ou entre dois caminhos é uma decisão, você precisa entender que você não precisa expressar a sua preferência. Por exemplo, eu tenho uma visão política, mas nem por isso eu tenho que sair aqui me ufanando da minha visão política ou atacando quem quer que seja, para que eu seja aceito por um grupo e odiado pelo outro. Por que isso? Porque vivemos tempos na internet em que as pessoas têm um problema grave de compreensão de texto. Eu me lembro que quando eu dava aulas de matemática financeira na faculdade, pode parecer que não tem a ver, mas tem muito a ver. As pessoas viam a matemática financeira como algo difícil porque elas não conheciam as operações básicas. Por exemplo, elas não sabiam que a operação inversa da multiplicação é divisão, e elas não sabiam que a operação inversa da subtração é a soma. Ou seja, quando você está em uma equação, você passa do termo um para o termo 2. Se você está somando no termo 2, você tem que passar para o termo um, subtraindo. Se você está multiplicando no termo um, você passa para o termo 2, dividindo. As pessoas não sabiam disso. E é por isso que eu não me posiciono, procuro não me posicionar politicamente em um país polarizado politicamente, como o Brasil, porque as pessoas têm dificuldade em entender e compreender as regras mais básicas do português. Vivemos, infelizmente, em um país de analfabetos emocionais. Vivemos em um país onde as pessoas entendem que você não é mal, necessariamente mal, por discordar de mim. Que o fato de você ter uma visão diferente vai levar você a ser passível de uma violência ou de qualquer outra coisa. Então, as pessoas precisam fazer parte de algo. Só que Daniel, na Babilônia, ele preferiu o risco de morrer na cova dos leões a mudar as suas verdades. Ele preferiu enfrentar a pressão externa, a bagunçar o seu interior. Então, se você troca os seus valores por alívio, você ainda é um escravo com roupas de homem livre. Lembre-se, se você precisa negociar as suas verdades para ser aceito, você ainda é um escravo. A quarta prova de que você tem soberania interior é quando você é capaz de decidir, mesmo sem a aprovação das pessoas. Pessoas sem soberania interior são viciadas em dopamina social, que conhecemos como reforço externo. As pessoas vivem como se estivessem em um concurso de popularidade. Há pessoas que se desesperam quando ninguém aplaude. Quando ninguém aplaude, elas duvidam da sua direção. Veja o exemplo da águia. A águia não pede permissão para voar alto. Ela simplesmente ocupa o céu que lhe pertence por natureza. Agora entenda uma coisa, deixa eu chegar aqui mais perto de você, beber uma aguinha aqui. Se você precisa de parabéns para continuar, você é um mero funcionário da opinião alheia. Então, a prova da soberania interior de número 4 é a sua capacidade de permanecer íntegro enquanto o mundo te ignora. Veja, eu abandonei um canal com quase 3.000 inscritos, isso não quer dizer muita coisa, mas eu tinha um certo nível de visualizações, eu tinha pessoas que me seguiam, mas eu entendi que a melhor solução para a minha estratégia de YouTube era iniciar um novo canal hoje, neste exato momento, dia 8 de fevereiro de 2026, às 11h31 da noite, enquanto eu gravo este vídeo, 5 provas de que você tem soberania interior. Eu tenho 2 inscritos.
Às vezes eu tenho aqui 0 visualizações. Neste exato momento, eu estou sendo ignorado aqui pelo mundo. Mas você que está aqui, em algum momento vai assistir esse vídeo. Não sei se daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quando você assistir esse vídeo, você estará assistindo a gênese de algo que vai durar décadas. Quando eu chegar a 1, 2 ou 3 milhões de inscritos, ou 5, ou 10, ou 20, o número que for, e lá eu chegarei, você vai entender o que eu estou falando. Porque eu continuo aqui todos os dias, fazendo as mesmas coisas, batendo o nosso papo, mesmo que o mundo me ignore. Eu não estou aqui para que as pessoas me aplaudam, me digam parabéns. Eu estou aqui fazendo as mesmas coisas enquanto o mundo me ignora, enquanto ninguém me conhece aqui no YouTube. E isso fala sobre soberania interior. Se você precisa de ajuda para desenvolver a sua soberania interior, eu quero convidar a você para participar do nosso curso Despertar. O que é o curso Despertar? Ele é um curso que vai ajudar você a desenvolver a sua ordem interna, a sua soberania interior. Eu vou deixar aqui um link na bio, perdão, ó, um link nos comentários para você entrar na fila de espera e dentro de alguns dias você vai receber o link de inscrição do nosso curso. Se você quer participar de algo que pode revolucionar a sua vida e a sua liderança, se inscreva em nosso curso Despertar. Vamos agora recapitular as provas da soberania interior comentadas até aqui. Prova número 1. Você não reage, você responde. Existe uma grande diferença entre elas. Prova número 2. Você se sustenta silêncio sem angústia. Você não precisa provar nada para ninguém. Prova número 3. Você não negocia valores para obter emocional. Prova número 4. Você decide, mesmo sem a aprovação das pessoas. Porque você não está em um concurso de popularidade. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, provavelmente você deve estar se lembrando de alguém. Então, eu quero te pedir, pega o link desse vídeo e envie para essa pessoa. Ajude essa pessoa a alcançar aquilo que você sabe que logo, logo também vai alcançar. A prova número 5 diz que você não precisa se explicar para existir. Você não precisa pedir licença para existir. Na literatura clássica, o personagem Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, não se importa em parecer arrogante ou mesmo estranho. Ele está focado na verdade dos fatos. É conhecida a célebre frase elementar, meu caro Watson. Quando você desenvolver soberania interior, você será taxado de arrogante, você será taxado de soberbo em diversas coisas. Entenda que aquele que tem soberania interior não disputa a atenção. Você não precisa brigar por atenção. Por quê? Porque a sua presença já é o fato. Você não implora por espaço, porque você é o próprio espaço. Você não precisa de espaço se você é o espaço. Veja, o profeta Elias, no Monte Carmelo, em uma disputa com os profetas de Baal e de Azerá, ele se cala enquanto esses profetas dos deuses estranhos invocavam aos seus deuses. O Monte Carmelo era o centro da adoração a esses deuses. 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Desde as 6 da manhã até mais ou menos por volta do meio-dia, começam a invocar os seus deuses. E Elias estava ali sozinho, enfrentando aqueles 850 profetas de deuses estranhos. A narrativa de 1 Reis 18 mostra que Elias fez um silêncio estratégico, porque Elias era confiante em seu Deus.
Porque enquanto aqueles profetas invocavam os seus deuses no Monte Carmelo, Elias simplesmente ocupava o seu espaço de profeta. E ocupar o seu espaço de profeta nem sempre é falar, muitas vezes é se calar, porque muitas vezes o silêncio constrói a tua verdade. Muitas vezes o silêncio fortalece a sua reputação. Você não precisa provar nada a ninguém. Muitas vezes o silêncio é uma estratégia poderosa de poder e de estabelecimento de autoridade. Elias não se calou por medo, mas Elias se calou para demonstrar a total impotência dos falsos deuses e a ineficácia dos seus profetas, preparando o cenário para a intervenção do único e verdadeiro Deus. A presença firme dispensa legendas. E muitas vezes essas legendas são gritos, são determinações, é querer se mostrar. Não, você não precisa disso. Entenda que o silêncio também constrói autoridade e soberania interior. É preciso que você entenda que a soberania interior não é um traço de personalidade. Ela não pode tornar-se uma caricatura. Ser soberano interiormente não é ser extrovertido ou sério. Você pode ter ambos temperamentos. Mas ser soberano interiormente é ter governo interior. Provérbios 25 e 28 nos mostra que, como a cidade derrubada e sem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Esse homem, ele está sem defesas. E a pergunta que eu te faço é: as suas muralhas estão de pé? Ou qualquer um entra e faz bagunça na sua mente? A construção começa no teu próximo não. A construção desta muralha ou a reconstrução desta muralha começa no próximo não que você disser aos seus impulsos. E lembre-se, o trono da sua alma aceita apenas a um Senhor. Se não for você, quem está sentado nela agora? Amanhã nós voltamos com o nosso próximo bate-papo. Um grande beijo no seu coração e fique na paz. Tchau, tchau.